Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Queridos e amados, venho aqui nesta noite trazer uma palavra de reflexão para o coração que precisa do perdão, para o coração que precisa esquecer mágoas. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus traz sobre nós o alento, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos suprir a ausência e a falta daquilo que foi arrancado de nós. E eu digo isso não como arrancado bem maior, mas arrancado aquilo que precisa ser extraído. Pois Cristo, Ele precisa muitas vezes extrair da gente e arrancar fora, exaurir de vez as coisas que atrapalham uma vida espiritual, um viver pleno na graça de Deus. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra em Lucas 10, do versículo 46 em diante, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse, e o chamaram o cego, dizendo: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele então, lançando de si sua capa, levantou e veio a Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Nós vemos aqui, meus queridos amados, que Bartimeu, ele clamava de forma que explodia sua voz entre aquela multidão. Eu acredito que ele forçou muito a sua voz para que Cristo, no meio daquela multidão, pudesse ouvir a sua voz que estremecia da alma, que clamava da alma, do fundo do seu ser, pelo pleno perdão, pela plena libertação da sua cegueira. E eu quero dizer que Bartimeu alcançou a graça e a misericórdia quando ele dizia: Tende misericórdia de mim. Quando ele falava: Tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: Senhor, tem misericórdia desse miserável homem que eu sou. E Cristo ali, vendo tamanha fé, disse para ele: Então veja, a tua fé te salvou. E diz a Bíblia que ele foi curado e foi salvo. Ele não só foi curado da sua cegueira física, mas como foi curado da sua cegueira espiritual. Aleluias. E o mais lindo de tudo é que ele foi salvo. E diz também a palavra que ele passou a seguir Jesus. Ora, nós vemos aquelas pessoas, aqueles discípulos, outras pessoas ali que estavam ali impedindo, dizendo: Cala-te, cala-te. Jesus, ora, ouvindo a sua voz, mandou os mesmos que, ora, mandou calar a boca, mandou eles mesmos chamar, dizer: O mestre te chama, põe-te de pé. Querido, mas o mais interessante vem agora, é que Bartimeu, ele não procurou, eu tenho certeza que ele não procurou aquelas pessoas que ora mandavam ele calar a boca, que ora falou com que ele ficasse quieto, calado. Ele não guardou rancor. Bartimeu foi perdoado e agora ele passa a viver uma vida sem rancor, sem tristeza. E agora eu creio que ele vendo, ele poderia agora caçar, procurar essas pessoas ali na multidão pela voz agora. Quem foi aquela pessoa que me mandou calar a boca? Para que ali ele não viesse dizer algumas palavras contra aquelas pessoas, dizendo: Você mandou calar a boca, impedindo de eu receber meu perdão, a minha cura. Ora, mas o Senhor me curou mesmo assim. Não, ele não guardou rancor.
Ele agora estava seguindo a paz eterna, estava seguindo Cristo, estava vivendo uma vida nova, plena, sem guardar rancor, sem querer agora procurar quem foi que me ofendeu, que agora eu quero dar de volta. Não, Bartimeu não tinha mais tempo agora para guardar rancor. Ele agora não tinha um coração mais triste, rancoroso. Isto é o melhor. Viver em Cristo é viver uma vida plena, paz. Não lhe dá tempo, não lhe dá espaço para você guardar rancor de quem lhe ofende. O melhor é perdoar. O melhor é nem procurar saber quem te ofendeu, mas guardar no Senhor, em orações, a tua vida e a vida daquelas pessoas que muitas vezes procuram dizer: cala, fica quieto, não vá, porque o Senhor não vai operar esse milagre na tua vida. Não temos tempo para isso. O Senhor ora virá, ora voltará, e nós precisamos estarmos em paz com nós mesmos e com Cristo e com nossos irmãos, mesmo que Ele tenha nos ofendido. A graça e a paz. Fique com esta palavra, esta mensagem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.